18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, agora 6 horas, 1 minuto em Manaus. Juntos mais uma vez em 100,7. Começando mais uma edição do 18 horas. Eu e ela, Karime Leão. Tamo junto, Carlão. Boa noite. Boa noite pra você. Obrigada pela companhia. Você sintonizado aqui em 100,7. É isso aí. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. Lembrando aí, ouvinte, que a sua participação é importante, hein? Estamos esperando a sua contribuição aqui com o 18 horas, mandando uma mensagem de texto, uma foto, um áudio, ok? Contate-nos pelo WhatsApp 994887592, contato de primeiro grau, Karime. Exato, contate-nos, é isso aí, manda mensagem, participa do 18 horas, você aqui com a gente quer ouvir, né, Carlão? Sim. A sua opinião, o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas. Áudio, inclusive, né, Karime? Exato, o áudio é muito legal, a gente adora. Valeu. Mix. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Crise na saúde do Amazonas. Crianças esperam mais espera mais de 2 meses por exame de cateterismo no Francisca Mendes. E o Ministério Público do Amazonas instaurou um inquérito civil para apurar essa e outras irregularidades no Hospital do Governo do Amazonas. Reforma tributária mantém a competitividade da Zona Franca de Manaus. E também de Brasília, o governo federal lança medidas para tentar baixar o preço das passagens aéreas. Legal, 6:02, mais uma vez, valeu, obrigado pela sua presença aí em 100,7, vamos juntos, hein? Boa noite pra você na sintonia certa, os destaques do dia, você conferindo, hein? Mais uma edição do 18 horas no ar, segunda-feira, 18 de dezembro de 2023. 18 horas. Olha, começamos o 18 horas de hoje falando aí da saúde, né? A saúde pública que está realmente complicada, a situação difícil, delicada, um caos. O Ministério Público do Amazonas instaurou um inquérito civil para investigar a suspensão dos exames de cateterismo na Fundação Hospital do Coração Francisca Mendes, Karime. Carlão, vão ser investigadas também irregularidades que indicam a possível paralisação parcial ou total dos serviços de saúde na unidade. O inquérito foi instaurado pela promotora de Justiça Luissandra Chicharo de Menezes. A unidade é estadual, de responsabilidade do governo do Amazonas e é referência no tratamento das doenças do coração. Vale lembrar, hein, Karime, que no início de dezembro, as 2 máquinas de cateterismo do Francisca Mendes estavam paradas. A denúncia foi feita por pacientes que estão há meses sem realizar exames e procedimentos cardíacos. Eles relatam que há meses buscam pelo tratamento, mas não receberam nenhum tipo de assistência. E diante aí dessa pressão, Carlão, a Secretaria de Saúde do Amazonas informou que o hospital voltaria a realizar os exames de cateterismo hoje, segunda-feira. Mas, ao que tudo indica, isso não aconteceu, tá? Porque a pequena Gabriela, de 2 anos, que nasceu com má formação no coração, permanece internada no Francisca Mendes há quase 2 meses, esperando justamente o cateterismo. A situação é gravíssima porque muitos pacientes que dependem do serviço correm o risco de morte súbita. Vamos acompanhar mais detalhes agora com Odinei Araújo. No último dia 13 de dezembro, 18 horas, trouxe a público o drama vivido pela pequena Gabriela Fonseca, de 2 anos, que nasceu com má formação no coração e precisa urgente de um cateterismo. Embora seu caso seja gravíssimo, por já ter chegado no Francisca Mendes há quase 2 meses para internação com baixa concentração de oxigênio, Gabriela, até o fim da manhã de hoje, não passou por nenhuma intervenção e sua família não recebeu nenhuma previsão de quando fará o cateterismo. A mãe dela, Gádara Teixeira Sampaio, teme que a filha fique com alguma sequela por causa da baixa oxigenação ou mesmo não resista. Inclusive, falta de oxigenação no cérebro, né? Podem ocorrer também a lesão, né? Lesão nos órgãos, no cérebro, no coração, leva à falência, né? E até mesmo a morte, porque a gente não sabe quanto tempo ela vai poder resistir, entendeu? A gente não sabe.
Então, ela corre vários riscos. Ela precisa fazer o cateterismo, esse exame, para poder ver se ela tem possibilidade de aguentar uma cirurgia de grande porte, né? Mas até então, se ela não puder aguentar uma cirurgia de grande porte, ela vai precisar fazer a angioplastia pulmonar. No fim de semana, a Secretaria de Saúde do Amazonas informou que o Hospital do Coração Francisca Mendes iria retomar a oferta de exames de cateterismo a partir dessa segunda-feira. Só que o comunicado diz que os pacientes adultos e pediátricos que aguardam pelo procedimento terão seus atendimentos agendados e serão comunicados em breve pela unidade de saúde. Mas muitos pacientes que dependem do serviço correm o risco de morte súbita e não têm tempo para esperar. Segundo Gádara Sampaio, sua filha Gabriela é uma dessas pessoas. Deus está sustentando a minha filha até então. Por isso que eu estou desesperada, porque precisa ser feito algo urgentemente com ela. E ninguém me diz nada, entendeu? Eu vi agora pelas notas que eles estão enviando para a imprensa, mas eles mesmos não vieram falar comigo dizendo, olha, tá ok, a máquina tá ok e vai acontecer tal dia isso, tem material suficiente, porque não adianta também a máquina ficar pronta e não ter material para essas crianças fazerem a cirurgia. Por causa de tudo isso, o Ministério Público do Amazonas começa a investigar a suspensão de cateterismo no Francisca Mendes. O órgão também apura possíveis irregularidades que indicam a possível paralisação parcial ou total de serviços de saúde no Hospital do Coração. O inquérito foi instaurado pela promotora de justiça, Luisandra Xícharo de Menezes. No dia 1º de dezembro, pacientes denunciaram que as 2 máquinas de cateterismo do Hospital Francisca Mendes estavam paradas. Isso foi confirmado no próprio laudo médico de Gabriela. Segundo o documento emitido pelo próprio Hospital Francisca Mendes, o laboratório de hemodinâmica está com máquinas paralisadas por falta de manutenção. Para Gádara Sampaio, não dá para entender o governo preferir pagar mais caro para enviar pacientes para fora do Amazonas do que mandar consertar máquinas que fazem pequenas intervenções e cirurgias de vasos sanguíneos. Tem crianças que vão ter que ser mandadas pela UTI aérea. E eu sei que a UTI aérea não é barata. O custo para o estado de uma UTI aérea é no mínimo R$70 mil e eles preferem pagar um valor alto desse do que ajeitar a máquina, comprar os materiais que estão sendo que está tendo necessidade aí para a parte pediátrica. O 18 Horas tentou ouvir a Secretaria de Saúde do Amazonas e o governo do estado sobre a situação de Gabriela e outros pacientes internados que necessitam de cateterismo, mas até o fechamento da reportagem eles não enviaram resposta. Odneia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Olha, esse é mais um caso, constatado, inclusive, de descaso com a vida e com o sofrimento de centenas e centenas de pacientes que têm problemas cardíacos, uma situação extremamente delicada. O cateterismo é um exame hoje considerado simples, mas é de fundamental importância para a realização de cirurgias cardíacas, Karine. Carlão, dá até um aperto no coração ouvindo o desabafo, o desespero dessa mãezinha aguardando os exames, o procedimento para a filhinha, gente. É um descaso que não falta nesse governo Wilson Lima quando se trata de saúde pública. Um governo, gente, que deixou faltar oxigênio nos hospitais em pleno pico da pandemia de Covid-19. Um governo que comprou Bibap como se fossem ventiladores pulmonares a preços superfaturados. E onde? Uma loja de vinhos. Um governo que deixa médicos, enfermeiros, maqueiros e todos os profissionais da saúde com mais de 4 meses de salários atrasados. E o pior, se reclamar, vai demitido, tá? E ainda diz que gastou mais de 5 bilhões de reais na saúde. Gente, como assim? Essa conta não tá fechando. Cadê esse dinheiro todo? Cadê esse dinheiro todo que falta tudo na rede pública de saúde? Temos denúncias que uma mulher está há 5 dias esperando um procedimento para tirar o bebê morto da barriga na maternidade Ana Braga. Hoje, também na Ana Braga, outra mãe teve que parir. Teve que dar luz no chão da maternidade, no chão.
Ela chegou lá, ficou em pé esperando a ser atendida e acabou dando à luz no chão. Carlão, no chão, não tinha nenhuma cadeira para essa mãezinha sentar. Complicado. E a pergunta que fica, cadê? 5 bilhões de reais foram para onde? Ninguém sabe onde é que está todos esses bilhões de reais, porque a qualidade do serviço de saúde só piorou ano após ano. Tivemos aí 4 secretários de saúde presos pela Polícia Federal sob acusação de corrupção. O fato é que o sistema de saúde aqui no Amazonas passa por mais um colapso. O 4º em 5 anos de governo Wilson. Não preciso falar mais nada. Realmente é muito complicada essa situação da saúde no nosso estado. 6h11, você no melhor mix do Brasil. Mix. Olha, tivemos um fim de semana, hein? Tivemos um fim de semana com muita chuva. Foi muita chuva mesmo. Sábado, por exemplo, na manhã de sábado, a tempestade alagou ruas, deixou carros submersos na Zona Norte. Afetou, inclusive, o transporte público. Um ônibus da linha 439, que atende os bairros da Zona Norte, não conseguiu passar pela rua e precisou de mudar a rota, inclusive. Carlão, um caos, tá? O fim de semana inteiro. No domingo, a chuva também causou alagamentos e prejuízos. Uma casa, o vídeo, acho que todo mundo viu, né, nas redes sociais, uma casinha azul de madeira foi arrastada pela correnteza durante a chuva. O repórter André Meirelles acompanhou todas essas situações, esses casos, traz pra gente agora mais detalhes, mais informações. Boa noite, André. Então, a respeito dessa casa, né, que foi levada pela correnteza, parece que outras casas também correm o mesmo risco de serem levadas. Conta mais, boa noite. Muito boa noite, Karime, boa noite, Carlão. Boa noite a você que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7 e também no YouTube é possível você nos acompanhar, porque daqui a pouco, inclusive, a gente vai mostrar as imagens para quem está nos acompanhando no YouTube, mas você que não está acompanhando pela rádio, você vai também poder ouvir aí a narrativa desse vídeo que mostra o exato momento em que essa forte chuva que vem atingindo Manaus acabou aí fazendo com que essa casa, né, casa flutuante acabasse aí, né, sendo levada por essa correnteza, mas digamos assim, graças a Deus não foi pior porque não houve feridos, né? Porque essa correnteza aí, após a chuva que aconteceu ali no bairro Educandos, na zona sul da capital, inclusive em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível até ver, né, que essa casa caindo de um barranco foi levada aí por essa correnteza. A casa toda bonitinha, toda pintadinha. O cara disse que amarrou, inclusive, né? Mas parece que não foi suficiente. Não foi o suficiente. Olha, inclusive, né, uma moradora ali da área acabou pegando o celular ali e viu o exato momento em que a casa estava para ser levada por essa correnteza e a tempo, né, o proprietário ele conseguiu sair, né? E daqui a pouco a gente vai falar disso, mas enquanto isso vamos conferir o exato momento em que acontece essa tragédia. Vamos conferir. Meu Deus do céu! Tá tudo dentro da casa dele. Todas as coisas dele dentro. Meu Pai amado. Senhor amado. 18 horas. Então, Karime e Carlão, que a gente acompanhou agora foi um vídeo, né, que foi feito aí por uma das moradoras ali do local no bairro Educandos, na zona centro-sul de Manaus, que mostra o exato momento em que essa casa, né, assim, flutuante, ela acaba sendo levada por essa correnteza da chuva que aconteceu aqui na cidade de Manaus. Segundo os moradores, o problema começou após o barranco onde a casa ficava começar a desmoronar. O proprietário dessa casa é o autônomo Valtino Lira, de 66 anos, né? O dono da casa de madeira que foi arrastada aí por esta correnteza. Ele contou que por pouco não foi levado pela água com a residência que acabou com tudo que tinha dentro. Ficou destruída. Vamos ouvir aí a fala do Valtinho Lira. De casa já, por causa que eu fiquei com medo de quando ele foi arrastado, ele tava bem amarrado, né, o flutuante, aí ele
Eu fiquei com medo de ficar dentro. Quando eu olhei pra lá, ele já ia ter arrancado os tornos, tudo, e foi de águas abaixo aí, né? E foi acabando com tudo, né? Tinha freezer, tinha geladeira, tinha televisão, fogão, máquina de lavar roupa, tinha uma porção de coisa, né? Acabou com tudo, né? Tá tudo desmanchado, tudo mole, sem condições de ficar lá dentro, né? Ficar lá dentro que tá tudo esculhambado, né? Como é que o cara vai ficar naquilo lá dentro, ainda mais que o banzeiro lá forte, tá tudo esculhambado lá, tem que ajeitar, né? De novo, procurar um meio para ajeitar, porque senão que aquilo era um ambiente de trabalho, ele ficava aqui ao lado da oficina, eu arranjava serviço ali por fora e vinha fazer aqui do lado dele, né? E agora pronto. 18 horas. Então, Karime e Carlão, a gente acompanhou a fala do Valtino Lira, ele que é o proprietário desta casa aí que acabou sendo levada por esta correnteza. E não foi somente esta casa flutuante, não. Segundo os moradores, há outras casas que correm o risco de serem levadas, né? Já que o barranco, ele cedeu ali naquele momento e continua cedendo. Mais de 30 pessoas moram no local e estão sendo afetadas pelo problema. Inclusive, os moradores entraram em contato com a Defesa Civil do município, que por meio de nota disseram que vão fazer ali uma visita técnica para ver como é que fica a situação. E a chuva em Manaus trouxe mais prejuízos ainda agora no final de semana, né? O temporal de sábado, inclusive, deixou parte da rua José Romão, que fica na zona norte de Manaus, ficou alagada ali, inclusive vários carros ficaram submersos, né? Com a alagação, os donos de veículos que moram em condomínios que estavam ali próximos desse local que aconteceu, precisaram tirar os carros com urgência após verem toda a situação que estava acontecendo, né? E apesar do problema, muitos motoristas de carros e também do transporte público, os ônibus, né, que continuaram tentando ainda acessar a rua aí completamente alagada por não ter uma outra opção melhor para poder trafegar, né? E já na manhã de domingo, né, após a prefeitura receber essa chamada para fazer isso no sábado, na manhã de domingo eles estiveram no local, tentaram bombear parte da água que invadiu a pista, mas aí voltou aquele temporal todo, né? E acabou o problema se agravando ainda mais, né? Carros que estavam próximos ao local ficaram destruídos e precisaram ser removidos por um guincho, né? Esses são os problemas que não só a chuva, mas a falta de infraestrutura e saneamento básico que foi denunciado pelos moradores estão trazendo aí para a população, né? E vem, inclusive, a gente, para falar de chuva aqui, vem mais chuva por aí, né? Segundo o INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, a chuva intensa deve seguir até também, deve ter na manhã desta terça-feira prevista aí chuva intensa e também nessa semana para os próximos dias, né? Eu conversei com o meteorologista Francisco de Assis e ele explica um pouquinho sobre o que vem por aí de chuva. Vamos conferir. As condições de tempo do Amazonas continuam de boas pancadas de chuvas bem significativas, principalmente a parte centro e o oeste do estado. A região de Manaus também com pancada de chuvas no decorrer da semana. Aumenta mais aí a partir da quarta-feira, aumentando com chuvas intensas na região da Grande Manaus. Temperatura variando 33 a 34 graus, porém condições de temporais aí na quarta, quinta-feira na região de Manaus também. 18 horas. Muito bem, Karime e Carlão, a gente ouviu a fala aí de Francisco de Assis, meteorologista do INMET, falando aí sobre, né, chuva aí para os próximos dias, hein? E também a situação da chuva acabou afetando a sede ali do Procon, né, que teve as atividades suspensas devido a essa forte chuva que aconteceu ontem, né? O cidadão agora que necessita de atendimento, né, pode procurar o posto do Procon em qualquer uma das unidades do PAC, né, que é o pronto atendimento ao cidadão, porque a sede mesmo teve um problema aí com a chuva, né? Olha só, a Defesa Civil do Amazonas também emitiu um alerta e informou haver riscos de corte de energia elétrica, quedas de galhos de árvores, alagamentos e até descargas elétricas durante os temporais que vão acontecer nos próximos dias aqui na cidade de Manaus, Karime e Carlão. Todo cuidado é pouco, né, André? Sim. Muito obrigada pelas informações. Boa noite, até já. Valeu, André Meirelles, até já. Mix. Foi
tanta chuva, né? O Rio Negro segue subindo, né? De sexta para esta segunda-feira encheu 58 centímetros e hoje chegou a cota de 16 metros e 55 centímetros. Mesmo assim, o ritmo de subida está lento, devagar. Ano passado, no mesmo dia, 18 de dezembro, a cota já estava marcando 19 metros e 20 centímetros. E o Negro subindo, mas subindo devagar, né, Karine? Carlão, como a previsão, né? Olha só, 16 metros, era para estar 19. Pelo menos. Mas essa é a previsão, né, de todos os especialistas, de que esse período de chuvas a gente teria menos chuvas. Seria um período com menor intensidade de chuva. É um ano atípico com relação a isso, né, Karine? E tudo ainda por conta do El Niño. A gente sabe também que a previsão para o ano que vem também é de uma seca severa, já que parece que o volume dos rios não vai conseguir atingir o que era antes dessa seca que tivemos esse ano. Ou seja, Carlão, tá tudo desregulado. Tá complicado. Esse El Niño veio para acabar, né? Vai complicar. Agora 6h21, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, participe conosco, hein? O WhatsApp tá aí à sua disposição. É o 994887592, valendo a sua participação. E temos participação aqui, Carlão. Legal. Cássio Oliveira, lá da Praça 14. Ele escreveu o seguinte: cadê o povo para sair às ruas e ir atrás dos seus direitos? Fazer com que as autoridades tomem providências. Ele fala a respeito da situação da saúde pública aqui do estado do Amazonas. Ele disse que tem que tirar esse governo que não faz nada pelo povo. Quem é ele, Karine? Participação Cássio Oliveira, da Praça 14. Valeu, Cássio, 6h21, participe também. Nosso WhatsApp é o 994887592. Mix. Olha, a reforma tributária aprovada pela Câmara dos Deputados manteve diferencial competitivo da Zona Franca de Manaus, Karine. Boa, né? Ufa, né? Depois de tanta negociação, foram mantidas as vantagens do IPI, que garante a competitividade do polo industrial de Manaus. Vamos acompanhar os detalhes agora com a Diné Araújo. Discussões em cima de discussões, ajustes daqui, ajustes dali, e o texto aprovado da reforma tributária na última sexta-feira na Câmara dos Deputados manteve o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, para a produção da Zona Franca de Manaus. Foram 371 votos a favor. Eram necessários 308 votos para aprovação da proposta nessa etapa. O texto deve ser promulgado nos próximos dias. O arranjo, na avaliação do senador Eduardo Braga, relator do texto no Senado, foi o melhor para o modelo porque não precisará de lei complementar. E mais, a sua competitividade através da manutenção do IPI está assegurada. Assim, estamos contribuindo para o Amazonas e para o Brasil. Da mesma forma, o nosso texto que simplifica, que traz segurança jurídica, que traz transparência, que traz equilíbrio federativo, que traz, ao mesmo tempo, competitividade para a indústria com fim da cumulatividade, que traz, ao mesmo tempo, condições de implementarmos cashback, que vai trazer políticas sociais importantes para a questão tributária. A aprovação da reforma tributária é uma luta de mais de 30 anos, foi considerada histórica e, por isso, muito comemorada. A mudança feita no texto pelo relator da matéria na Câmara, deputado Aguinaldo Ribeiro, mantém o diferencial competitivo da Zona Franca de Manaus, protege a economia do Amazonas e as premissas iniciais da reforma, que são a simplificação do sistema de cobrança de impostos. O presidente da Federação da Indústria do Amazonas, Antônio Silva, fez questão de elogiar a articulação da bancada do Amazonas, especialmente do senador Eduardo Braga. A intervenção do senador foi de fundamental importância para que garantíssemos a competitividade do nosso modelo de desenvolvimento, que é o nosso polo industrial de Manaus. Desde a escolha inicial do senador Eduardo como relator da matéria no Senado, eu principalmente, tínhamos absoluta convicção de que teríamos um texto que preservasse o nosso modelo. No texto aprovado, saiu a CID, contribuição sobre intervenção no domínio econômico, e voltou o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, já existente. Por isso, não há necessidade
necessidade de uma lei complementar e pode ser implementado imediatamente. Hoje o IPI tem uma alíquota média de 20% para a maior parte dos produtos do polo industrial de Manaus. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E seguimos agora para Brasília. Vamos conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, seja bem-vindo, Cadu. Então, polêmicas. Imagina a confusão aí dessa votação aí que manteve toda a competitividade da Zona Franca de Manaus. Conta pra gente, a votação da reforma tributária ainda está rendendo justificativas de deputados da bancada do Amazonas. Conta mais, boa noite. Pois é, Karime, tá rendendo, viu? Agora é hora de pagar o preço das escolhas, não é mesmo? Boa noite pra você, minha querida. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Karime, na sexta-feira, o deputado Capitão Alberto Neto, ele votou não à reforma tributária. Ele foi o único deputado do Amazonas a votar não ao texto final da reforma tributária. Ninguém disse aqui, Karime, que essa reforma é perfeita, né? Claro, tem alguns grupos econômicos reclamando, tem estados reclamando, tem municípios reclamando, mas no caso do Amazonas, Karime e Carlão, nós temos a Zona Franca de Manaus, que isso aí é inegociável. E o texto final dessa reforma, que foi aprovada na sexta, preservou quase 100% a Zona Franca de Manaus, praticamente 100%. Isso daí foi um resultado de uma difícil costura política da bancada do nosso estado. Eu acompanhei um pouco aqui na Câmara esse corre-corre da semana passada, os parlamentares do Amazonas se reunindo às portas fechadas com o relator, o deputado Aguinaldo Ribeiro, para tentar fazer valer aquela promessa do presidente Lula de não mexer na Zona Franca de Manaus. Só que no plenário, Karine, o capitão Alberto Neto resolveu mudar de posicionamento. Ele escolheu seguir a orientação do partido dele, o PL, que vinha obstruindo a votação e no final votou não. E agora, como justificativa, o Alberto Neto, ele disse que a reforma não favorecia o setor de serviços. Então, o deputado mandou uma mensagem para a gente explicando as razões do voto dele. Então, vamos abrir o espaço para ele justificar. Vamos ouvir capitão Alberto Neto. Votei contra a reforma pelo conceito da reforma em si, principalmente por atacar o setor de serviços. Imagina, o setor que mais emprega no Brasil hoje são os pequenos, são os serviços em gerais. Imagina o turismo, o Brasil ainda tem um turismo pífio, o Amazonas tem um potencial turístico gigantesco, então nós queremos incentivar cada vez mais o serviço, porque o mundo tem se transformado em serviço. Então você penalizar esse setor, duplicando, triplicando o seu imposto, isso é muito ruim. Isso causa desemprego. Se causar desemprego, de estimular a economia, a indústria também, que foi a maior beneficiada nessa reforma, também não vai ser contemplada, porque não vão ter pessoas para comprar da indústria, porque as pessoas vão estar desempregadas. Então é isso que a gente tem que entender, que a reforma tinha que ser mais ampla e não poderia prejudicar setores importantes e o setor que é responsável por 70% dos empregos do país. Então, votar contra a reforma jamais é votar contra a Zona Franca, até porque a Zona Franca está protegida com a lei atual até 73. Nós, com essa reforma, a gente corria risco de ficar de fora, mas a toda a bancada, o senador Eduardo Braga fez um texto muito, muito bem feito e os acordos políticos foram feitos aqui e eu participei de maneira ativa, eu estava aqui até meia-noite trabalhando para proteger a Zona Franca de Manaus. 18 horas. A gente escutou agora a justificativa do deputado federal, vice-líder do PL lá na Câmara, deputado Capitão Alberto Neto, por que ele votou contra, ele explicou e fim. Explicou e justificou, Cadu, ou não? Será? Não Cadu? Explicou, e aí? Explica e justifica? Não colou muito, não. Exatamente, não colou, Karime e Carlão. Essa mudança de posicionamento repentina no mesmo dia do deputado Capitão Alberto Neto coloca ele em uma situação muito difícil, né? Ainda mais no período de pré-campanha. A gente sabe que ele quer ser candidato a prefeito de Manaus, está enfrentando aí uma celeuma junto ao partido dele, né? Há disputas internas aí que o impedem, que vem colocando ele cada vez mais para trás. Esse voto indiretamente contra a Zona Franca de Manaus piora ainda mais a situação dele na conjuntura política local. Como é que pode, né? Um parlamentar do Amazonas, deputado federal, fez uma escolha, resolveu escolher o partido
partido e não a Zona Franca de Manaus? Que difícil, né? E falando em reforma tributária, Karime e Carlão, está marcado para quarta-feira agora, 3 da tarde, horário de Brasília, a cerimônia de promulgação da reforma tributária. Vai ser lá no Senado Federal. Com a promulgação, passa a valer o novo sistema tributário brasileiro, que vai ser baseado em 3 impostos unificados, no caso o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai agregar impostos estaduais e municipais, tem o CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que vai reunir impostos federais, e por último tem o Imposto Seletivo, que é uma tributação a mais aos bens de consumo considerados nocivos à saúde e também ao meio ambiente. Importante a gente frisar, Karime, que vai mudar muita coisa, praticamente tudo que a gente conhece sobre tributação vai mudar. Isso dá medo, né? Isso dá medo, porque pra gente nunca fica fácil, a gente sempre paga mais caro. Exatamente. E tem essa questão, né, que você está falando muito bem, que me lembrou com relação à carga tributária, né? Sim. Estão dizendo que vai ser 27,5%, mas é um dado que ainda não foi comprovado. Nem a Câmara e nem o Senado ainda comprovam eficientemente que vai ser 27,5%. Essa afirmação quem vem dando é o PL, o partido do ex-presidente Bolsonaro. Então é uma informação que não dá para confiar bastante, porque não tem uma informação, não é uma informação técnica que vem de um órgão oficial, vem de um partido. Por isso que eu não venho falando a respeito disso. É melhor a gente ficar de fora um pouco disso e aguardar as coisas acontecerem. Mas o que é importante a gente dizer é que a forma de tributação vai mudar sob todos os aspectos. Mas as coisas não vão mudar de uma hora para outra, de um dia para o outro. Vai acontecer devagar. Esse processo de tributação vai rolando, vai acontecendo nos próximos 10 anos. E após essa emenda constitucional que vai ser promulgada, vão surgir outras leis complementares que vão fazendo ajustes à lei constitucional. Então, vamos acompanhando, porque os primeiros passos vão ser dados, né? Mas é importante, como você disse, a gente ficar atento, que o consumidor não pode ser penalizado com um possível aumento da carga tributária. Essa é a grande briga nesse momento. Karime e Carlão. Beleza, Cadu, olha só, falando em aumento, o governo federal anuncia medidas para reduzir, olha aí, o preço das passagens aéreas. Faz tempo essa história. Cadu, pra gente não ficar tendo esperanças, né? Dá realmente para confiar que os serviços, né, os preços aí vão cair mesmo, Cadu? Pra gente não ficar... Não, Carlão, não dá mesmo. Olha, então, vou te contar, viu? Eu não vou nem... A coisa tá tão absurda, o que eles falaram hoje é tão absurdo que esse programa, o que eles falaram hoje aí, o governo falou junto com as empresas, é ridículo, viu? Hoje o ministro dos Portos e Aeroportos, o Silvio Costa Filho, ele se reuniu com representantes da TAM, da Gol e da Azul, linhas aéreas, para apresentar um suposto programa de medidas para deixar o valor das passagens um pouco mais barato. Eles não mexem no preço, eles dão descontos, eles dão vantagens. A Azul, Carlão, disse, por exemplo, vamos começar pela Azul, ela disse que vai destinar 10 milhões de passagens aéreas no valor de R$800, se forem compradas 14 dias antes da viagem, né? E quem comprar em cima da hora vai ter bagagem gratuita. R$800 não tá dando para mim não, viu? A Gol vai oferecer 15 milhões de passagens a R$700 para a pessoa que comprar 14 dias antes. E voos promocionais de R$800 se a passagem for comprada na mesma semana do voo. E aí também bagagem gratuita para quem comprar em cima da hora. E a TAM, por último, ela disse que vai fazer uma campanha educativa para ensinar o passageiro a se planejar. É mole. Aí é piada. Ai, meu Deus do céu. A muito tá bom. Ali, é piada. Não mesmo. Dá, não. Não dá. E vai fazer uma promoção semanal com uma perna só, abaixo de R$199. E também vai atualizar o programa de fidelidade para dar um descontinho na poltrona. Ou seja, penduricalho, gente. Não diminui. Perfumaria. Exatamente. Eu estou há 1000 anos tentando uma passagem que seja conveniente nas datas para mim que sejam possíveis para ir para Manaus, né, visitar minha família. Não consigo, porque os caras eles colocam um preço a R$500 uma perna e para você viajar
e voltar em setembro, tipo, agosto para voltar em outubro. Tipo, só datas que não combinam com o meu calendário. Ou seja, por isso que eles não vendem. Mas, enfim, isso daí é a minha situação, né? Eu estou exemplificando, no caso, a minha situação, que deve ser a situação de muita gente. Mas é interessante, viu, Carlão? Porque apesar de tudo isso, apesar de a gente dizer que o preço da passagem está um absurdo, o aeroporto está cheio, né? Os aeroportos de Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro estão cheios, está faltando voo, inclusive. Então a gente fica reclamando das passagens, mas tem muita gente viajando. E a gente que fica aqui em solo, em terra, né, reclama que o preço está muito alto e o governo está tentando implementar medidas que até agora não são eficazes para a gente, né? Inclusive aquele programa, aquele Voa Brasil, lembra, Karine, que a gente ficava falando daquele programa? Ficou até maravilha. O ministro saiu e não saiu o programa. Né? O ministro saiu, mas o programa não saiu. E agora virou essa outra medida aqui que não corresponde nada às nossas expectativas. Paliativo. Carlão e Karine. Cadu, e também os aeroportos estão cheios, porque eu sei que a galera que está viajando agora fim de ano, que costuma viajar, há muita confusão das próprias operadoras, das companhias aéreas. Há muito atraso, há muito cancelamento de voo, mala perdida, confusão mesmo. A troca de voos, de repente você ia parar, ia fazer uma conexão em São Paulo, vai para Brasília, eles estão numa confusão, não sei o que está acontecendo, mas o que está acontecendo também nesse momento, que há de fato, é uma desorganização das companhias aéreas, que há muita reclamação de passageiros que estão aí lotando esses aeroportos. Eu acho que estão lotando os aeroportos por isso, voo atrasado e tudo mais, enfim. Vamos aguardar para ver. Enquanto isso, o sonho de viajar vai ficando mais longe, né, Carlão? Bom, Cadu, para encerrar, conta pra gente os outros destaques do dia, as rapidinhas de hoje. Bora de rapidinho, Karine e Carlão. Hoje teve a posse do novo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Esse cargo aí é muito importante, né, Karine? Porque é ele quem dá o aval para a abertura de investigações que podem atingir representantes do governo, né? Ou pessoas ligadas ao governo anterior de Jair Bolsonaro. E na posse de hoje as pessoas puderam conhecer melhor o perfil de Paulo Gonet, se ele é um cara que tem um alinhamento político, se ele é um cara mais centrado, enfim. Que ele no discurso dele, prometeu que na gestão dele não vai haver contaminação política, nem de direita, nem de esquerda, que ele não vai atrás de holofote. Vamos acompanhar, né? Porque o Procurador-Geral da República é uma peça muito importante para manter a harmonia entre os poderes da República. E, Karine, hoje teve reunião entre representantes do governo federal e servidores públicos federais, que estão aí ameaçando entrar em greve nos próximos dias por causa do descumprimento de acordos feitos durante a campanha presidencial. A gente lembra aí que os servidores públicos federais, boa parte aí das categorias, apoiaram a campanha de Lula em troca aí de promessas, né? Por meio de promessas aí que foram feitas durante a campanha, né? De reajuste salarial, enfim. O governo teve reunião hoje, afirmou que não tem condições no momento de reajustar o salário dos servidores para o ano que vem e que só consegue, no máximo, aumentar os benefícios como auxílio alimentação, né? Então aí quem está negociando lembrou aí dos tempos de Bolsonaro, dos tempos de Paulo Guedes, que quando durante os 4 anos não houve reajuste, né? Apenas a melhoria do preço do vale alimentação, do auxílio creche, daqueles penduricalhos. Não houve reajuste real e é a mesma coisa que está acontecendo agora no governo Lula. As negociações continuam, mas sem avanço. Vamos seguir acompanhando porque é possível que possa haver anúncio de greve geral no país inteiro dos servidores públicos federais. Volto com vocês, Karine e Carlão. Obrigada, Cadu, pelas informações. Boa noite, até amanhã. Valeu, galera. Valeu, Tchau, Cadu. até amanhã. Agora 6h38, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Lembrando pra vocês, estamos aguardando, esperando aí a sua participação pelo nosso WhatsApp, que é o 994887592, Karime. Exato, pelo YouTube também, viu? Esse aqui veio pelo YouTube, o Emerson Moreira. Ele diz o seguinte: parabéns a todos vocês, sempre tive vontade de saber que eram os donos dessas vozes maravilhosas. Sou motorista de aplicativo e esse horário não troco minha rádio preferida por nada. Adoro esse programa. Muito obrigada aqui. Carlão e Karime, é o Emerson Moreira. Emerson Moreira. Valeu, Emerson.
Bondade sua. Bondade sua. Procura a gente nas redes sociais, né, Carlão? Como é que é? Karime Leão e o seu. Carlão Rezende. Pronto. Valeu, @Carlão Rezende. 6h39, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Karime, pra nós, hein, que estamos aí cheios de esperança. Começaram hoje as apostas exclusivas para a Mega da Virada. Segundo a Caixa Econômica Federal, todas as apostas da modalidade passarão a ser para a edição de fim de ano, que deve pagar aí o maior prêmio da história, 550 milhões. Dá pra começar. Dá pra viajar, olha aí, já dá pra programar uma viagem. Carlão, o prêmio principal do concurso não acumula, tá, galera? Vamos prestar atenção. Se ninguém acertar as 6 dezenas, o valor vai ser dividido entre os apostadores que acertarem as 5 dezenas, tá? As apostas podem ser feitas até às 5 da tarde do dia 31 de dezembro. E o sorteio é no mesmo dia, às 8 da noite. Boa sorte. Boa sorte. Mix. Olha só, continue em 100,7, 18 horas no ar com os destaques do dia. Daqui a pouquinho você vai conferir a operação da Polícia Civil. Prendeu um homem de 52 anos por pedofilia. Mais detalhes você confere já em mais uma edição do 18 horas. Daqui a pouquinho. 18 horas. Karime, agora conferindo a previsão do tempo, né? Tempo e temperatura para amanhã. Amanhã, terça-feira, é com você. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão para amanhã é de sol e aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 25 graus, a máxima pode chegar a 33 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 55% e 97%. Mix. Quando são 6 horas e 41 minutos, boa noite para você em 100,7 na sintonia certa. Olha só, a partir de hoje a Prefeitura de Manaus liberou a dose de reforço com a vacina bivalente. Atenção, a vacina bivalente para pessoas com 60 anos e mais, e para usuários com imunossupressão, 60 anos e mais. Vamos aos detalhes com André Meirelles. A dose de reforço da vacina bivalente contra a Covid-19 nesta segunda-feira foi liberada para as pessoas com 60 anos ou mais, como explica a secretária da Censa, Secretaria Municipal de Saúde, Chádia Frache. Nós iniciaremos o reforço da vacina bivalente a partir de segunda-feira em todas as unidades básicas de saúde que têm sala de vacina. Confira todos os endereços nas nossas redes sociais. Ainda segundo a secretária Chádia Frache, a vacina também está disponível para os imunocomprometidos acima dos 12 anos que tenham recebido a última dose do imunizante há mais de 6 meses. O Ministério da Saúde emitiu uma nota técnica de alerta sobre um surto de Covid-19 no Ceará, orientando assim os municípios a realizarem o reforço da vacina bivalente para 2 públicos inicialmente: idosos a partir de 60 anos e imunodeprimidos a partir de 12 anos, que tenham pelo menos um intervalo de 6 meses da vacina anterior. A Prefeitura de Manaus anunciou também que a campanha de vacinação contra a influenza foi prorrogada até fevereiro de 2024. A prorrogação visa aumentar a cobertura vacinal, que até o momento alcança apenas 20% do público-alvo. A informação foi divulgada pela secretária municipal de saúde, Chádia Frache. Apenas 20% do público-alvo foi vacinado. Portanto, a gente deixa aqui um alerta e o pedido à população de Manaus que procure uma das salas de vacina nas nossas UBSs para fazer a sua dose de influenza. Proteja-se, nós estamos em épocas chuvosas na nossa cidade, onde as doenças respiratórias costumam ser mais comuns. Para receber as vacinas, é necessário apresentar documento oficial com foto, cartão do SUS e de vacina. Para saber como está a situação vacinal, é só acessar o site imuniza.manaus.am.gov.br. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas.
E atenção, a rematrícula dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Manaus começou hoje e vai até o dia 4 de janeiro de 2024. O processo acontece de forma automática na própria escola. A matrícula do aluno que concluiu o ano letivo de 2023 já está garantida na mesma escola. Mas o responsável pode ir à unidade para verificar se é necessário atualizar alguma informação no cadastro do estudante. Olha, posto do Cine Manaus no Shopping Felipe Dal vai funcionar em horário especial nesta terça-feira. Atenção, dia 19, vai começar a partir das 10 horas da manhã. Pois é, e o motivo aí desse horário é que vai acontecer uma cerimônia de inauguração da Central do Empreendedor no próprio posto. Mas o atendimento vai seguir normal depois, até às 5 da tarde. Não precisa fazer agendamento prévio para utilizar os serviços disponíveis. Agora 6h45, você no melhor mix do Brasil. Nós temos participação pelo nosso WhatsApp, Karime. Olha só, você pode participar também, 994887592. Tá participando aqui o Joabes. É mais uma participação pelo nosso WhatsApp. Valeu, Joab. Inclusive, ele mandou um áudio, hein? O Joab, que legal, vamos ouvir. Em grande estilo, o Joabes está participando. Ele tá lá no Santa Etelvina. Fala, Joabes. Fala 18 horas, aqui Joabes do Santa Etelvina. Boa noite aí pra vocês, um beijão forte na Karine, um abraço no Carlão, sempre ouvindo vocês aí. Manda um abração aqui pra minha equipe de aplicativo Dux Drive aqui, estamos sempre junto ouvindo vocês aí, a melhor rádio, a melhor notícia. Beijo. 18 horas. Valeu, Joabes. Joabes participando, inclusive mandou um alô aproveitou fazer um merchan aí, a equipe dele, Dux Drive. Valeu, Joabes, obrigado pela sua participação, participe também você. Karime, uma grande festa marcou a inauguração do Largo Governador Amazonino Mendes em Eurunepé. Foi uma homenagem da prefeitura ao filho mais ilustre do município. O amazonino nasceu no Seringal Santa Marta, na zona rural de Eurunepé, e se transformou, pelo voto popular, no político mais vitorioso do Amazonas. 4 vezes governador, 3 vezes prefeito de Manaus e senador da República do Brasil. Carlão, e o Largo Governador Amazonino Mendes é um grande complexo de lazer que passou a ser o novo cartão postal do município de Eurunepé. Foi construído numa antiga área de charco que foi transformada e deu lugar a pistas de caminhadas e local de encontros e de entretenimento. Uma estátua em bronze de amazonino em tamanho real é um dos destaques do Largo, uma obra assinada pelo artista Iki Wotschakt. Abre aspas, ele disse: nada mais justo do que nomear o Largo com o nome do maior político do Amazonas, filho da terra que deixou um legado de grandes obras e ensinamentos. Fecha aspas, justificou o prefeito de Eurunepé, Railan Barroso. E participaram também da homenagem lá no município ao maior político do estado, os filhos de Amazonino Mendes, Cristina e Armando Mendes, a sobrinha Mônica Mendes, a nora Francine Baima, além do atual secretário de Habitação de Manaus, Jesus Alves, e do ex-secretário de Cultura do Amazonas, Denilson Novo. Abre aspas novamente, toda a família está muito feliz com a homenagem por todo o simbolismo que representa esse largo. Aqui meu pai nasceu, aqui ele sonhou em um dia ser governador do estado e transformar as vidas das pessoas. Ele fez tudo com muito amor e dedicação. Essa homenagem nos emociona profundamente porque o nome, o trabalho e a história do meu pai estão eternizados no coração dos amazonenses, fecha aspas, disse Armando Mendes, filho do ex-governador. E os filhos do ex-governador, Armando Mendes e Cristina Mendes, vão receber em 2024 o título de cidadão de Eurunepé, por decisão da Câmara de Vereadores. Para 6h48, o Vaticano anunciou hoje, numa decisão histórica aprovada pelo Papa Francisco, que os padres católicos podem administrar bênçãos aos casais do mesmo sexo, olha aí, desde que não façam parte de rituais ou liturgia regulares da igreja, olha aí. Bom, o documento do Vaticano diz que tais bênçãos não legitimam situações irregulares, ou seja, não configuram um casamento, mas seria um sinal de que Deus
Deus acolhe a todos. O texto diz que os sacerdotes devem decidir caso a caso e não devem impedir ou proibir a proximidade da igreja às pessoas em todas as situações em que possam buscar a ajuda de Deus através de uma simples bênção. 6h49. Mix. Em uma operação policial da Polícia Civil, prendeu um homem de 52 anos por pedofilia contra os próprios filhos. Esse é um dos assuntos agora do Giro Policial desta segunda-feira com André Meirelles. Conta mais, André. Boa noite. Muito boa noite mais uma vez a todos. Boa noite mais uma vez a todos. O homem de 52 anos que foi preso suspeito de estuprar o próprio filho dos 7 aos 9 anos também obrigava a criança a ter relações sexuais com uma menina de 11 anos do ciclo familiar. Segundo as investigações, o homem que ainda filmava os abusos sexuais, ele colecionava históricos de importunações sexuais contra adolescentes no próprio ambiente de trabalho, que era uma escola. De acordo com a delegada Joyce Coelho, que é titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, a DEPCA, a vítima morava com o pai e a madrasta e foi vítima dos crimes neste período. O crime foi denunciado pela mãe após a revelação da madrasta. Vamos acompanhar a fala da delegada Joyce Coelho. Os fatos foram noticiados aqui na delegacia em junho de 2023, quando a genitora da criança nos informou que havia recebido uma denúncia de que o filho vinha sendo abusado sexualmente pelo próprio genitor. A criança, ao ser ouvida, confirmou os fatos e, inclusive, relatou que era agredida fisicamente quando se negava ou resistia aos abusos. Desse modo, instaurou-se esse inquérito policial para investigar os fatos, concluindo que esse homem, além do estupro de vulnerável, agredia fisicamente praticando lesão corporal e violência doméstica e também filmava os abusos sexuais, o que configura aí o crime de pornografia infantil. 18 horas. Karime e Carlão, a gente ouviu aí a fala da delegada Joyce Coelho, titular da DEPCA, e esse homem aí está preso e vai responder por estupro de vulnerável, lesão corporal dolosa, corrupção de menores e pornografia infantil. E olha, ainda hoje também, um homem foi preso com aproximadamente 30 mil munições, 8 armas de fogo e insumos para a produção de material bélico. Isso aconteceu em Manaus, né? O suspeito já foi sócio de uma loja de equipamentos táticos, né? Quem traz informações pra gente sobre essa prisão, de como aconteceu, é o delegado titular do 1º DIP, Cícero Túlio. Vamos conferir. Na manhã de ontem, durante os trabalhos da busca e apreensão, conseguimos aí encontrar uma expressiva quantidade de munições, que se aproximam aí de 30 mil munições de diversos calibres, 9mm, 45, .380, .40, .22, além de 8 armas de fogo, né? Inclusive uma submetralhadora que era de titularidade de um policial militar que se suicidou no último mês, e também de lá a gente partiu para outro endereço onde ele também confidenciou que mantinha sob guarda outra parte do material. Foi possível coletar também mais munições e insumos para a produção de material bélico. 18 horas. Muito bem, Karime e Carlão, a gente ouviu o delegado Cícero Túlio, titular do 1º DIP, falando aí a respeito desse crime. Agora, esse homem, ele foi indiciado por posse de arma de fogo e munição de uso restrito e vai ficar à disposição da justiça. Valeu. Obrigada pelas informações, André Meirelles. 6h52. 18 horas. Chegou a hora dos bastidores da política local, da política amazonense. Com ela, Cíntia Blink. Boa noite, Cíntia. Então, o Tribunal Regional Eleitoral, ele acabou adiando aí as decisões, todas as decisões, inclusive, que podiam gerar polêmicas. É isso mesmo? Por quê? Conta mais. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Tô de volta. Seguinte, Tribunal Regional Eleitoral, em semana praticamente aí do Natal, resolveu dar de presente para os políticos essa respirada, digamos assim, porque a partir do ano que vem que eles vão precisar se preocupar aí com a justiça eleitoral. Tô falando, e aí vou resgatar o caso do deputado federal Silas Câmara. No caso dele não foi adiado, foi um pedido de vista. Ele é suspeito de cometer aí uma irregularidade ao contratar a aeronave. E já estava decidido, a maioria ali dos juízes tinha decidido por cassá-lo por conta disso, mas aí um deles pediu vista. E então, quer dizer, deixa eu dar uma olhada aqui nesse assunto, depois eu vou dar uma lida e vou trazer para você o que eu acho. Então é isso que o juiz faz e isso dá a chance dos outros juízes mudarem de ideia na hora que ele voltar com o voto, viu? Porque o juiz pode dizer, esse voto me convenceu, eu vou mudar. Então, ele não está automaticamente cassado, porque a maioria optou ali por cassá-lo. Ainda tem água para rolar.
Agora, quanto aos outros casos, e aí eu tô falando até do governador Wilson Lima e também dos vereadores François Peixoto, deputado estadual Tiago Abraim, deputado federal Adail Filho, esses aqui tiveram o julgamento suspenso, foi adiado, então só para o ano que vem. No caso do governador Wilson Lima, se for condenado, tanto ele quanto o vice, Tadeu, poderão ter os registros cassados, né? E aí tem que ver cada decisão, mas são todos, claro, suspeitos de cometerem algum tipo de irregularidade na justiça eleitoral. Karime, Carlão. Ei, Cíntia, olha só, os nossos políticos, eles já estão em clima natalino? Já estão? Já, tá respirando, já tá mais quieto, no sentido de... Estão mais quietinhos, viu? Eles não estão atuando muito, a gente fica de olho, claro, 2024, como eu sempre falo, a gente já tá no ano de 2024 e as movimentações em relação ao próximo prefeito estão acontecendo, tanto de alianças quanto de ações, e essa semana estamos sentindo ali os principais, os que as pesquisas apontam como os mais indicados a conseguir o cargo, mais quietos na deles. Mas tem situações como, por exemplo, a inauguração de um movimento de prato, porque eu quero lembrar o nome exato do projeto, mas que vai inaugurar amanhã. Então a gente está há praticamente 8 meses de eleição, vamos dizer assim. Sim. Mas nós temos aí o prefeito Davi Almeida. É o Manaus Sem Fome? Inaugurando o Manaus Sem Fome amanhã, às 10 horas, com emendas dos deputados. Ex-deputado federal Marcelo Ramos, mas agora que está sendo executada ali a emenda parlamentar dele como deputado federal, e de Saulo Viana. Então a gente acompanha aí uma movimentação de aliança acontecendo, um movimento que traz algo mais popular e que traz pra gente uma ideia de eleição, tá chegando, então vamos falar disso. Também existe um outro que é também relacionado ao mesmo caso, só que do governo do estado. Então, né, vai haver uma disputa em que um vem asfalta dali, o outro vem entrega comida dali. Acho que a gente vai continuar vendo em 2024 mais movimentos, digamos, assistencialistas. Sem dúvida. Muito obrigada, Cíntia, pelas informações. Até amanhã. Até amanhã. Valeu, Cíntia. Agora 6 horas e 56 minutos. 18 horas. 18 horas. Esporte. O giro esportivo, Cid Soares na área. O Fluminense venceu por 2-0 e está na final do Mundial de Clubes e foi, Cid, um jogaço de bola, né? Não... Pois é, cara, é um jogaço, você falou tudo, né? O Fluminense conquistou aí uma grande vitória sobre o Al-Ahly. Você tem que falar direito esse nome aqui. Al-Ahly. Isso. Que é a família, né? Por 2-0 já tarde, acabou com a família. Na joia da coroa lá pelo Mundial de Clubes e se tornou o 8º time brasileiro a chegar à final do atual formato. John Arias e John Kennedy foram os autores dos gols na partida da segunda etapa. Classificado aí para a decisão do torneio intercontinental, o tricolor aguarda agora o confronto entre Manchester City e Urada Red para conhecer o seu próximo adversário. O time de guerreiros volta a campo na sexta-feira, dia 22, às 2 da tarde. Quem torce sabe disso, né? Horário de Manaus, tá? 2 da tarde. Portanto, queria dar uma notícia muito boa aqui hoje, né? Excelente até. O Amazonas anunciou agora à tarde a renovação do contrato do Sassá. Exatamente isso. Boa. Até o final da temporada de 2024. Ano que vem que o clube terá calendário aí cheio com as disputas do estadual, Copa Verde e do Brasil, ainda, né, lógico, além da Série B. Com a renovação do Sassá, o clube chega a 9, né, o número de atletas confirmados para a próxima temporada. E o ex-atacante Reinaldo, campeão da Mercosul, com a camisa do Flamengo e com passagem por times como São Paulo, Santos e Paris Saint-Germain, foi oficializado sábado passado como auxiliar técnico do Nacional no estadual de 2024. Nossa, vem forte, hein? Será o primeiro trabalho do ex-jogador aqui no futebol amazonense. A Conmebol divulgou seu ranking atualizado para a divisão dos potes, né, do sorteio aí dos grupos da Libertadores para o ano que vem. Pela lista, 5 times brasileiros devem ser cabeça de chave. Entre eles, Fluminense, Palmeiras, Flamengo, Grêmio e São Paulo. E só para encerrar, em negociações bastante avançadas com a empresa Mondelez, o ramo alimentício, o São Paulo deve receber 25 a 30 milhões por ano em um contrato válido até dezembro de 2026, quando encerra o mandato do presidente Júlio Casares. Como a futura parceria do São Paulo
a futura parceira, melhor, é dona das marcas do chocolate Bis, o Morumbi poderá passar a se chamar Morumbis. Que tal? Como parte aí do acordo pelo Naming Rights. É isso. Obrigada, Cid. Valeu, Beijo, até amanhã. Valeu, Cid Soares, até amanhã. Mix. Agora 6h59. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Lideranças políticas e empresariais do Amazonas comemoraram a aprovação da reforma tributária que assegura a competitividade da Zona Franca de Manaus. O principal fator é a manutenção da isenção do imposto sobre produtos industrializados, o IPI, para os produtos fabricados em outros estados que também sejam produzidos na Zona Franca de Manaus. A avaliação é que foi uma vitória histórica e que só foi possível porque houve o esforço conjunto dos deputados e senadores para chegar a um consenso. A reforma prevê que a partir de 2027, a maior parte das alíquotas de IPI serão zeradas, com exceção as de produtos fabricados em outras regiões do Brasil que também sejam produzidos na Zona Franca de Manaus. O texto agora segue para a promulgação do Congresso Nacional, o que deverá ocorrer nesta semana. Mas a luta não acaba. Foi só a primeira parte deste trabalho. Em 2024, vêm as discussões políticas para a regulamentação da reforma por leis complementares. E isso demandará amplo debate e muito trabalho para assegurar as disposições garantidas no texto constitucional. O momento é de comemorar as vitórias até aqui, mas já se preparar para as próximas batalhas em defesa da Zona Franca de Manaus. 18 horas. 7-1, Karime, boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.